Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Meu coração queimou de amor, queimou por ti. Pai, saudade. Confesso que demorei pra sentir, mas senti e não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao Monte Santo de Sião. E vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao Monte Santo de Sião. Vou tocar o céu com meu coração em adoração. Vim te buscar. Meu coração queimou de amor, queimou por ti. Saudade. Confesso que demorei pra sentir, mas senti e não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui
ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável. Cante isto a Ele, declare com sua voz, com todo o seu coração. Inabalável, tu és inabalável, tu és inabalável. Pedra preciosa é o meu Senhor. Aleluia, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque nós somos tão frágeis, nós somos tão vulneráveis, mas Tu és a nossa pedra preciosa, a nossa rocha, aonde os nossos pés estão firmados, Senhor. E contigo nós podemos todas as coisas. Oh, Senhor, a Tua graça nos fortalece, a Tua graça nos transporta, Senhor, de um lugar de fragilidade a um lugar inabalável. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa verdade tão maravilhosa, Senhor. Obrigada porque Tu és tudo aquilo que nós precisamos, Senhor.
isso. Inabalável, inabalável, pedra preciosa, meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa. Inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Tu és pedra preciosa, tu és inabalável, tu és inabalável. Nós somos abaláveis, nós somos abaláveis, mas tu és inabalável, tu és inabalável. Pedra preciosa, é nossa pedra preciosa. Tu és inabalável, é onde eu confio. Tu és inabalável. Inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor. Tu és a nossa paz. Tu és a nossa pedra angular, Jesus. O nosso alicerce. Oh, Papai, obrigada, Senhor, porque em Ti nós estamos enraizados. Não seremos abalados. Quando vier a má notícia, nós não seremos abalados. Quando vier a turbulência ao nosso redor, nós não seremos abalados. Quando tivermos as dificuldades e as lutas, nós não seremos abalados, Senhor. Tu és a nossa rocha. Obrigada, Jesus. Tu nos cerca de todos os lados, Senhor. Tu nos protege. Obrigada, Senhor, porque estamos escondidos, Pai, na fenda da Tua rocha, Senhor. Oh, canta bem baixinho, inabalável.
porque Ele é a tua rocha, Ele é a tua pedra inabalável, Ele é o teu presente precioso. Amém? Ele é aquilo de mais precioso que você possui. E o teu coração precisa rejubilar nessa verdade, ficar muito feliz com isso. Amém? Bom, gente, eu tomei um pré-treino, estou animado. E eu queria falar com vocês algo muito especial nessa noite, porque nós temos uma noite desta forma, né? Incrível, especial, maravilhosa, onde nós vamos ter a oportunidade de participar junto com muitos irmãos desse tempo de descer as águas, do batismo, e sempre é marcante. Eu me lembro do meu batismo há mais de 5 anos já, e está fresquinho na minha memória. Eu tinha 17 anos, e eu não sei, você lembra do teu batismo? Quem já se batizou aqui? Levanta a mão. Olha só, a maioria, glórias. Quem lembra do seu batismo? Eu acho que a mesma quantidade de mãos, porque não tem como a gente não lembrar, né? É um tempo muito especial, porque eu vejo, e eu sei que isso fica claro para todos nós, que algo assim dos céus, nós encontramos a Jesus, nós decidimos por segui-lo, e nós vamos ouvindo a sua voz, e de repente, né, nesse mesmo momento onde a gente ouve a voz de Jesus, nos chamando para se aproximar da forma que nós estamos, para conhecê-lo melhor, para Ele também mostrar para nós uma nova direção, porque a nossa conversão literalmente fala sobre isso, de nós tomarmos novas direções das nossas vidas, e imediatamente o Senhor, Ele nos chama e disse isso para os seus discípulos, aqueles que estavam pertinho dele, que era para eles participarem por essa experiência, que então é uma experiência de fé. É uma manifestação da vida da igreja também. Amém? Não é muito assim legal a gente perceber isso acontecendo com a pessoa que está do nosso lado, que a gente viu ela chegar, a gente viu ela ouvindo esse convite de Jesus, e é uma manifestação então da vida que Deus vai trazendo para perto de nós, para o nosso corpo. Também é claro que é uma confissão pública. Vocês estão ouvindo uma música? Eu estou ouvindo um radinho. Não me incomoda, mas se incomoda vocês, eu estou no tum-tum-tum do radinho. Mas tá bom, para mim não está problema, só medo se de repente vocês estão mais ouvindo a música do que eu. Mas também fala de uma pública confissão da nossa fé, porque, parou, algumas outras experiências a gente vive com o Senhor no nosso quarto, são coisas ali no nosso secreto, mas por que será que essa experiência, ela também passa a ser uma experiência pública nossa? Nós confessarmos a nossa fé diante das pessoas, diante do mundo espiritual. Mateus capítulo 28, 19 diz assim: portanto, o Senhor, falando sobre isso para os seus discípulos, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, todas as coisas que eu tenho ensinado para vocês. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E João 3,5, Jesus respondendo ainda sobre esse tema: na verdade, eu vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o batismo, ele marca um novo tempo sobre aqueles que se encontraram com Jesus. É por isso que nós lembramos. O batismo é uma das coisas que eu acho que dentro de uma estatística é aquela que nós mais nos lembramos, fica gravado nos nossos corações. Porque nesse momento, nós passamos a entender, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, que existe diante de nós, não só um novo caminho, mas é revelado para nós, nesse momento, e o batismo, então, é esse selo que nos faz entender e confessar tudo isso.
que nós descobrimos que existe uma nova missão de vida. Amém? Entender que existe uma nova e maior missão. Isso é tão novo e tão maior que, para o entendimento daqueles discípulos primeiros, e Jesus revelou isso para eles, que essa missão ela seria maior do que a própria vida deles. Então hoje, quando o Senhor Jesus nos revela acerca da sua missão para nós, logo depois dele nos chamar para andar com Ele, Ele fala sobre isso, que existe uma missão agora então, para cada um que vai ser conhecido como um dos meus seguidores. Existe uma nova missão para as nossas vidas. E essa missão começa por seguir a Jesus. Esse é o start. Porque esse vai ser sempre o nosso maior chamado. E todos nós que estamos aqui nessa noite, nós precisamos entender isso. Esse passou a ser o nosso maior chamado de vida, que envolve todo um propósito que Deus tem para nós. É muito simples, mas é muito importante nós entendermos a dimensão disso. Nós fomos chamados então para uma vida nova, que envolve uma nova missão, e tudo isso começa com nós seguindo a Jesus. Sempre será o nosso maior chamado. Esse passa a ser, nas nossas vidas, o plano A. Que chuva maravilhosa! O plano A das nossas vidas passou a ser seguir a Jesus. Amém? O tema dessa palavra, o plano B, é fazer o plano A funcionar. O plano B é fazer o plano A funcionar. Essa é uma frase que nós falamos muito na semana passada, por causa da nossa festa caipira, e vai chover, não vai chover, o que a gente faz? Meu Deus do céu, né? Como que a gente faz com a nossa fogueira? Como que a gente faz com os nossos irmãos? Tudo aquilo que está sendo preparado, então vamos para um plano B. E o plano B foi nós fazermos o plano A dar certo. A gente colocou uma tenda, enfim, a gente fez aquela cara que estava tudo bem, né? Porque, claro que seria melhor se não estivesse chovendo, um climinha mais ali gostoso e tal, aquela fogueirinha queimando, sem a gente se molhar, mas a gente tinha algo que foi fechado para nós, como igreja, de nós então fazermos o plano A, ele dá certo. E muitas vezes, isso vai estar dentro de nós também, quando nós olhamos para o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Seguir a Jesus é o nosso plano A. E mais do que isso, continuar a missão de Jesus é o nosso plano A. Qual a missão? Eu pergunto para vocês, qual seria então essa nossa missão como seguidores de Jesus? Que é importante a gente pensar, né? Que missão seria essa que eu recebo de Jesus quando eu sou chamado para caminhar com Ele o restante dos meus dias? É uma missão de ficar perto de Jesus, conhecê-lo cada vez mais e fazê-lo conhecido. Fazer Jesus conhecido faz parte da nossa nova missão? Quem acha que sim, levanta a mão. Não foi tão convincente o teu argumento. Quem acha que não, levanta a mão. Foi totalmente convincente. Temos uma unanimidade. Então,
Então, fazer o nome de Jesus conhecido, ele faz parte da nossa missão. O que mais faz parte da nossa missão? Pensa bem. Ouvimos a voz de Jesus, ele passa a ser o nosso mestre, o nosso salvador. Nós vamos gastar as nossas vidas, nós vamos andar junto com ele, nós vamos obedecê-lo, e uma missão ele reparte conosco. O que mais faz parte dessa missão? Levar a palavra, fazer discípulos, pregar o evangelho. Eu resumi aqui em 3 partes a nossa missão. E essa é uma missão de todos aqueles, absolutamente todos aqueles que decidem andar com Jesus. A missão de revelar o reino dos céus, número 1. Número 2, ensinar e revelar a respeito da salvação em Jesus. E em terceiro lugar, também revelar o caráter de Deus. A gente percebe Jesus fazendo isso no seu ministério, ou melhor, na sua missão. Mas o que acontece? Jesus, ele não nos chama apenas para sermos os seus seguidores, ele nos chama para nós continuarmos uma missão que ele havia iniciado. Ele havia começado uma missão, e essa missão ela não termina, ela tem fim em uma obra que ele realizou, que ele consumou, mas ele deixa então para nós continuarmos a sua missão, e a sua missão continua sendo hoje a nossa missão, a missão da igreja. Mas eu quero ser específico com cada um nessa noite. Essa é a tua missão de vida. A tua missão de vida é você revelar o caráter de Deus para todos aqueles que você conhece, ou melhor, todas as pessoas que passarem pela tua vida. Essa faz parte, ou este ponto faz parte da tua missão, da tua nova missão de vida. Tá, mas quer dizer que todos nós temos a mesma missão? Será que eu não tenho uma missão diferente? Será que eu não tenho um chamado diferente? Nesse ponto, não. Todos nós somos chamados para continuar aquilo que Jesus havia iniciado e delegou para a sua igreja. Depois de nós entendermos esse nosso chamado missionário, nesse nosso caminho com Jesus, e é claro que nesse nosso caminho com Jesus e com os irmãos, nós estaremos sendo ensinados, nós estaremos sendo treinados quanto a essa nossa missão. Amém? É importante, é muito importante nós discernirmos isso. Existe uma missão para nós, existe um chamado, e nós vamos ter muitas coisas liberadas pelo Senhor acontecendo então nas nossas vidas, não para que a gente fique mais sábio, não para que a gente fique mais inteligente, e também não para que a gente simplesmente fique mais rico. Quem aqui queria ficar mais rico? Vou orar. Ninguém. Então, pausa dramática, eu não oro. Opa, tem um irmão aqui. Nós vamos vivendo uma nova vida. As nossas declarações de fé, elas são muito mais profundas do que aquilo que a gente possa imaginar em alguns momentos. Quando esses irmãos descerem hoje as águas do batismo, como muitos de nós já fizemos, nós estaremos diante de um mundo natural, mas também de um mundo espiritual, aceitando que hoje, sobre a minha vida, existe uma nova missão. Nova missão. E talvez, se esse entendimento ainda não chegou para você, é tempo de você parar tudo, de você reorganizar
a tua forma de enxergar o reino de Deus, de você enxergar as coisas que estão acontecendo com você, de você reorganizar até mesmo o seu coração, as suas prioridades, aonde você tem colocado a sua força, porque esse passou a ser um chamado da tua vida que você disse sim. Só que você disse sim da mesma forma que esses irmãos dirão hoje para o mundo espiritual, e principalmente você disse sim para Jesus. Eu vou te seguir. Eu serei um dos teus seguidores, entendendo toda a implicação que essa minha palavra, ela causa, primeiramente em mim, e causará nas pessoas que passarão a partir dessa minha decisão de seguir a Jesus, todos os dias da minha vida. Paulo, por exemplo, foi chamado para ser apóstolo, mas ele foi chamado para ser apóstolo, ou teve essa palavra revelada para ele, cerca de 11, alguns comentaristas dizem 13 anos, antes dele ser comissionado para esse ministério. O apóstolo Paulo, que fez muitas coisas, porque às vezes a gente vai primeiro esperando, a gente de repente ter uma clareza quanto a uma função, para nós desempenharmos a nossa missão. Mas aqui, Paulo, anos antes dele desempenhar a sua função ministerial, ele passou, desde o primeiro momento que ele teve um encontro com Jesus, ele não passou nenhum momento, nenhum dia, sentado, esperando, mas gastou grande parte desse tempo no deserto, buscando uma revelação do propósito que Deus tinha para a sua vida, porque ele entendeu que existia uma missão agora para ele viver, e ele buscou em cada momento um conhecimento mais profundo do Evangelho que ele mesmo sabia que ele iria pregar. Mas principalmente, desde o primeiro momento da conversão de Paulo, ele viveu plenamente a sua nova missão. Eu confesso para vocês que quando eu me converti, foi algo sim maravilhoso. Eu tive um encontro realmente com Jesus. Eu fui tão impactado pelo amor de Deus. Aquilo foi tão real para mim. Aquilo fez tanto sentido desde o primeiro momento. Eu lembro exatamente os meus primeiros encontros com Jesus, os meus primeiros encontros de ouvir a sua voz falando algo que eu sabia que era Ele que estava falando. Mas olhando para trás hoje, eu consigo localizar alguns momentos onde eu perdi tempo. Eu acho que eu poderia ter vivido algumas coisas que eu não vivi naquele momento. Talvez por esperar algumas coisas, talvez por esperar um melhor momento, ou talvez por esperar um preparo, talvez por esperar uma palavra, talvez por esperar de repente alguém chegando e falando comigo que aquele era o momento de eu iniciar essa minha missão. E muitos de nós também, sem querer fazer isso, sem talvez entender a importância de tudo isso, nós também passamos momentos, estações, anos da nossa vida, tendo algo já liberado para nós, uma missão já repartida conosco, mas nós esperamos algumas coisas, nós esperamos um melhor momento, nós esperamos muitas vezes uma melhor, talvez até argumentação que sairia dos nossos lábios para nós pregarmos de Jesus e revelar aquilo que nós entendemos que passou a ser a nossa missão. Mas quando nós temos clareza
quanto a esse objetivo novo de vida que nós temos. E nós estamos decididos a permanecer concentrados nessa nova vida. É bem mais provável que quando isso tudo faz sentido dessa forma para nós, que nós tenhamos êxito em todos os dias, quanto à missão que o Senhor repartiu conosco. Pensando nessa nossa missão, a primeira e talvez mais importante lição para a nossa caminhada com Jesus, nesse momento onde nós estamos discernindo que existe uma missão, mas talvez até eu não tenho certeza se eu estou absolutamente vivendo essa missão que foi revelada para mim. A primeira e talvez mais importante lição para essa nossa caminhada com Jesus é nós tomarmos cuidado com a confusão. Ficou meio confusa essa frase? Eu não sei se eu entendi direito, eu não sei se isso fez sentido para mim, mas eu tenho encontrado algumas coisas muito especiais na leitura de um livro, e Deus falou muito comigo a respeito desse ponto, quando o autor desse livro, ele reparte da sua experiência com Deus no início da sua caminhada. Esse livro, que é o livro A Visão Profética, o autor Rick Joyner, ele conta uma experiência sua como piloto da Força Aérea Americana. E ele diz assim o seguinte no livro, eu vou ler literalmente para vocês esse trecho. Certa vez me destacaram para a defesa de um território, e eu tive que passar pelo treinamento de infantaria, dado pelos oficiais da Marinha Americana. Aprendemos diversos planos de batalha e aprendemos várias estratégias de manobras de guerra. Tivemos que executá-los repetidas vezes. Então, aprendi um dos grandes segredos do lado vencedor de uma guerra. Nos ensinaram que nenhuma batalha transcorre da maneira como ela foi planejada. E essa, para mim, foi a primeira lição. Nenhuma batalha, mesmo aquelas que foram reveladas para nós, como a nossa missão de vida, elas vão caminhar de uma forma linear. Como nós planejamos, como nós acreditamos, como nós, talvez um dia, realizamos essa missão antes de vivê-la na totalidade, dentro da nossa cabeça, entendendo o começo, o meio e o fim, onde não poderia acontecer nada para tirar de nós o entendimento quanto àquela missão que eu havia entendido. E o comandante diz o seguinte, e revela para aquela turma: a única coisa com a qual você pode contar numa batalha é a confusão. O lado que conseguir superar a confusão, que geralmente resulta do fato de que as coisas não estarem saindo como elas foram planejadas, é normalmente o lado vencedor. E o modo de superar a confusão é fazer novos planos eficazes, mesmo em meio a uma situação confusa. Ele ainda diz o seguinte: com o objetivo de ajudar esses irmãos, que hoje eu entendo que é o meu chamado, diz ele no seu livro, eu tenho me esforçado o máximo para compreendê-los. Fazendo isso, descobri que provavelmente 90% dos meus irmãos estão sujeitos a um alto grau de confusão nas suas vidas. Tornou-se óbvio também para mim que tal confusão está diretamente relacionada tanto com o grau em que as pessoas compreendem o seu chamado, como também como o modo pelo qual definem as suas metas, que precisariam estar de acordo com a sua missão. E ele conclui: os realmente vencedores, no sentido que concluíram aquilo que foram chamados a fazer. Os realmente vencedores quanto a essa missão são os que têm uma clara visão do seu objetivo,
permanecem concentrados em suas metas, têm a sabedoria e a resolução de se valerem de todos os recursos necessários para realizar esse objetivo e se cercam de pessoas que enfocam as soluções e não os problemas. Plano A das nossas vidas: seguir e representar Jesus. Plano B: fazer o plano A funcionar. Deus não deseja que vivamos em frustração ou até mesmo em cansaço, em razão de não andarmos em consonância com o nosso verdadeiro propósito, com a nossa verdadeira missão. Ele quer que tenhamos o indescritível prazer de saber que nós realizamos tudo aquilo que Ele designou para nós fazermos nessa terra. A Bíblia fala de um tempo, o tempo todo, sobre algumas características que são encontradas em várias biografias daqueles homens que cumpriram a sua missão nas suas gerações. E uma dessas características é que esses homens, entendendo primeiramente a sua missão, eles não se desviaram do seu alvo. Eles foram concentrados no seu objetivo sempre. E eu acho que essa é uma melhor forma de nós entendermos como seria nós fazermos então esse plano A, que é o plano A das nossas vidas, ele acontecer. Esse nosso chamado, ele vir realmente à existência. É nós não nos desviarmos nunca, ou melhor, nós não desviarmos nunca mais do nosso alvo, que é seguir a Jesus e é revelar a respeito do seu reino. A falta de concentração e a ansiedade de ver as coisas acontecendo, muitas vezes pode ser o maior inimigo nosso, do nosso chamado e da nossa missão. E o maior risco, então, de nós nos metermos em confusão. Que confusão? É de nós colocarmos outras coisas, como estas, sendo a nossa missão de vida, e nunca serão para aqueles que um dia se encontraram com Jesus. Não existe outra missão. É claro que muitas coisas acontecem conosco, é claro que nós precisamos dar conta de uma vida, nós precisamos dar conta de uma família. Deus abre portas para nós, abre portas profissionais, carreiras. O Senhor, Ele traz para nós muitas outras coisas também para nós vivermos, mas nós precisamos entender que tudo isso é liberado pelo Senhor de uma forma perfeita, para que a missão que Ele repartiu conosco, essa sim, ela seja a nossa maior intenção de vida. Nós não podemos nos confundir. Não existe mais nada nas nossas vidas. Não existe mais absolutamente nenhum outro amor que pode queimar nos nossos corações, a não ser seguir a Jesus, caminhar com Ele. A Bíblia fala que todas essas coisas que muitas vezes nós, em confusão, nós vamos dando ou atribuindo valor e nós vamos dividindo o nosso próprio coração, todas essas coisas que nós precisamos nas nossas vidas, todas essas seriam liberadas por Ele. Todas as coisas viriam colaborando com aquilo que é o chamado dEle para as nossas vidas. Todas as outras coisas das nossas vidas, elas sendo alinhadas para que o nosso verdadeiro propósito de vida,
ele venha à existência. Amém? Eu queria terminar com uma história, que essa história, eu creio que vai retratar para nós, a respeito de um plano A e de um plano B. Essa é uma história conhecida, o livro de Gênesis, a partir do capítulo 16, que fala sobre Abraão, fala sobre a sua família, fala sobre tudo aquilo que ele viveu nesse momento onde ele entendeu que existia uma missão para ele viver. Abraão, mesmo sabendo que existia para ele um chamado de vida, mesmo ele entendendo que uma missão havia sido revelada para ele, ele, em confusão, ele não conseguiu esperar aquilo que era o perfeito do Senhor para a vida dele, no tempo exato. E para que ele fizesse com que aquela promessa que um dia havia chegado para ele, que seria um filho, para que essa promessa se tornasse realidade, ele tenta então fazer de uma forma errada, que esse plano A, ele também desse certo. O que acontece? Ele aceita Abraão uma sugestão. Eu estou falando um pouco sobre essa história, considerando que você conhece a história, mas se você não conhece, por favor, leia essa história a partir de Gênesis capítulo 16, que você vai ter algumas surpresas no meio dessa história. Mas, em meio àquela situação toda, Abraão, ele aceita uma sugestão, e essa sugestão seria que Sara, a sua mulher, ela, para fazer com que esse processo na sua vida fosse acelerado, ela trouxe essa sugestão, essa ideia, e eu diria para vocês, essa confusão, onde ela apresentou a sua serva para que ela pudesse engravidar e trazer esse filho tão esperado por eles. Isso levou ao nascimento de uma criança, levou ao nascimento de um homem chamado Ismael, nascido então de Agar, que era serva de Sara. Agora, mesmo assim, mesmo nessa confusão, Deus abençoa Ismael e faz dele uma grande nação. Fato esse que pode até nos deixar confusos com essa história. A história de Abraão, Agar e Ismael, narrada a partir do capítulo 16 de Gênesis, segundo essa narrativa bíblica, Abraão e a sua esposa, eles não podiam ter filhos. Sara sugeriu que Abraão tivesse então um filho com a sua serva, Agar. Agar concebeu e deu à luz a esse homem, Ismael. No entanto, a relação entre Sara e Agar se tornou tensa após o nascimento de Ismael. Quando Sara finalmente ela deu à luz a Isaque, seu próprio filho com Abraão, as tensões elas aumentaram. Sara pediu para Abraão que expulsasse Agar e o seu filho Ismael da sua casa. E Abraão, relutante, mas segundo uma orientação de Deus, ele envia então Agar e Ismael para o deserto. É claro que é uma história cheia de detalhes, muitas coisas para nós entendermos aqui que a gente não tem tempo nessa noite. Mas de acordo com esse relato, Deus cuidou de Agar e de Ismael, prometendo ainda que Ismael também se tornaria o pai de uma grande nação. Ismael, ele é considerado o patriarca dos árabes e o ancestral importante do islamismo. Muitas vezes, o Senhor também poderá até abençoar eu poderia dizer, Ismael nosso. Muitas vezes concebido na nossa mente
nas nossas confusões, quanto àquilo que é a nossa vida e aquilo que nós precisamos viver e acelerar muitas vezes, concebido na nossa vontade. Contudo, tal solução, como foi nessa história, nunca se tornará o objetivo real da nossa vida, o plano A da nossa missão. Abraão teve apenas um único Ismael, mas muitos de nós, durante a nossa vida, desde esse momento de entender o chamado que o Senhor tem para nós, até as nossas decisões que nós vamos fazendo com o Senhor, normalmente nós vamos criando e dando vida a muitos Ismaéis. Ou melhor, muitos planos B. Mesmo assim, vai chegar o momento em que nós teremos, assim como foi nessa história, que despedir o Ismael da nossa casa, ou os Ismaéis, que nós concebemos através da nossa forma de viver, tentando conciliar todas as coisas que fazem parte hoje daquilo que nós chamamos da nossa vida. Agora, por que tudo isso acontece com Ismael? Porque ele não podia ser um herdeiro ao lado de Isaac. Existe um plano A para nós. E esse é o plano que nós precisamos nos concentrar nessa hora. Mas nós sabemos que muitas coisas também, tentando viver o plano A, nós fomos elaborando. E eu creio que também é uma noite para nós despedirmos esses nossos planos B. Os Ismaéis que nós concebemos nas nossas vidas, para que apenas o plano A do Senhor para nós, que é a nossa grande e nova e única missão de vida, possa se manifestar hoje, sem com que outra coisa possa ocupar o lugar do nosso coração, nessa missão que foi entregue para cada um de nós. Amém? Plano A. Deus te deu um plano A. Deus te deu uma missão. E eu creio que Ele quer nos despertar quanto a essa missão. Nós precisamos ser intencionais com a nossa única, maravilhosa e nova missão de vida, que nós acordamos com os céus e com o Senhor, que nós a viveríamos. E eu vejo aqui muitas pessoas, muitos irmãos queridos, muitas decisões que já foram tomadas após esse encontro com Jesus. E essa é uma noite para que de novo, tudo aquilo que você está vivendo na sua vida seja absolutamente alinhado com essa missão que Ele já repartiu com você desde o primeiro dia, de você seguir a Jesus e representá-lo. E todas as coisas na tua vida, todas as coisas nas nossas vidas, elas precisarão entrar nesse caminho de novo. Todas as coisas, toda a tua energia, tudo aquilo que você hoje tem como precioso, que está nas tuas mãos, precisa se voltar para esse caminho que você escolheu, para que o Senhor, Ele possa
finalmente usar cada um de nós para que a sua missão, ela alcance todos os lugares que Ele designou para que alcançassem, segundo o chamado dEle para cada um de nós. Amém? Cada um de nós. Eu queria orar sobre isso nessa noite. Antes de nós participarmos desse nosso tempo agora de batismo, eu queria chamar os irmãos que vão descer as águas do batismo agora para acompanhar a pastora Letícia. Eles vão estar se arrumando enquanto a gente vai orar sobre isso. Chamar os irmãos aqui na frente também da música, porque eu creio que é uma noite muito especial, que nós estaremos testemunhando essas decisões a respeito de seguir a Jesus, essas decisões de converter toda a sua existência, sua vida, converter todas as coisas que estão hoje fazendo parte da tua existência, todas essas coisas que hoje estarão diante dos céus também, com esse mesmo comunicado que muitos de nós já fizemos diante também do Senhor, onde nós falamos: Deus, alinha as nossas vidas com o teu propósito, alinha as nossas vidas com a tua missão. Nós queremos viver essa missão que foi revelada para os seus discípulos, e nós somos os teus discípulos. Amém?